Então, hoje é Fiz e Conversa com o Gabriel Silveira Ramos, que vai falar sobre emaranhamento e entropia. Então, tá. É, vou esperar o Gabi entrar aqui. Acho que, acho que ele tá aqui, peraí. Cadê? Pessoas e... E aí, Gabi? E aí, Vini, tudo bem? Tudo bom? Ai, calma, calma aí que tá dando umas cortadas. Ah, então tá. Acho que... Tá me escutando direitinho? Tô. Às vezes corta. Ah, tá. Mas Acho que agora eu tô te ouvindo Tu certinho. tá me escutando? Tá cortando? Tá de boa? Agora eu tô te escutando bem. Tá, beleza. Legal. Então tá, então hoje vai ser Fiz e Conversa com o Gabriel Silveira Ramos, que fez o mestrado na URGS em física de partículas, Física de partículas. física de partículas, e agora está fazendo o doutorado e tu estuda então emaranhamento e entropia, certo? É mais um nome chamativo aqui pro pessoal, mas tipo, a gente estuda a aplicação desses fenômenos na física de partículas, né? Mais especificamente na área de altas energias e colisões de íons pesados agora. Mas física de partículas, a gente só está tentando usar novas ferramentas para explorar esse universo, vamos assim dizer. Pode crer. Uh, Tipo, e daí, o nome do projeto, né, do mestrado só, foi investigando a entropia de emaranhamento das distribuições partônicas, né? Tipo, se tu pega hum, um hadron, né, o núcleo dos átomos, eles são constituídos de quarks e gluons, o que antigamente não se sabia, né? Eles davam o nome de Parton, foi o nome que o Feynman deu. Depois que se consolidou a nomenclatura de quark e gluon. Mas aí esse que é o trabalho que a gente pode fazer, vai pegar, tipo, ver como é que é o emaranhamento do núcleo atômico e tentar calcular uma entropia, porque eles estão são muitas partículas numa região muito pequena do espaço, né? Essa que é a ideia do plano de mestrado. pode crer. Tipo, então tu tá olhando pro primeiro um sistema quântico, né? Porque tu tá falando de emaranhamento, obviamente, tipo, física de partículas. Uhum. Mas aí também, então tu também olha, é um sistema estatístico também, porque tu vai olhar para tu tá calculando a entropia e tal, então de alguma forma tu tá olhando para distribuições estatísticas e tal. Sim. Eu vou chegar lá. Eu vou começar falando um Tá. pouquinho de entropia e tal. E daí eu vou falar onde é que vai entrar a parte estatística. Ela vai cair que nem uma luva nesse projeto. Mas, tipo, geralmente quando o pessoal vai falar de entropia, né, eles vão para uma abordagem mais tipo, é uma medida do caos do sistema. Isso cai muito também na linguagem de cinema, na linguagem pop, vamos assim dizer, né? Eu vou tentar ir por um outro caminho, tipo, que é, por exemplo, assim, vamos pensar bem quando surgiu essa grandeza, né? Que foi no âmbito da termodinâmica. E que o pessoal fazia? Eles pegavam lá, tinha um pistão, dentro eles colocavam um gás, e daí eles esquentavam, colocavam carvão, gasolina. E se tu ia fazer um jogo de compressão e expansão lá dentro, e daí tu ia conseguir transformar a queima de carvão ou de algum outro combustível em movimento mecânico, né? E daí o pessoal usava isso bem no começo da Revolução Industrial para fazer máquinas têxteis, né? E esse é o princípio de todos os motores que a gente usa para carro hoje em dia. Só que daí a gente vai trocar o carvão por gasolina, a gente vai aprimorando o nosso combustível, né? Mas o que acontece ali que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente tem que fazer uma diferença de temperatura. Por isso, a gente tem a nossa temperatura ambiente. Hoje aqui em Nova Petrópolis está uns 20 graus por aí. Então, se eu quisesse fazer um motor para transformar, eu preciso de uma transformação de. Eu preciso de calor, eu preciso de energia. Vamos usar esse termo mais correto. Então, eu vou queimar um combustível, fazer uma coisa assim, daí eu vou ter uma diferença de temperatura.
Só que daí tu pode fazer, dessa diferença de temperatura, né? O calor vai sair do que está mais quente para o que está mais frio, daí a gente vai conseguir aproveitar isso, uma parte disso para fazer trabalho, né? Mas o que isso tem a ver com quântica, né? A gente vai chegar lá, vou dar uma acelerada para dizer o que eu quero chegar. Isso todo mundo vê, né? Por exemplo, assim, tenho uma xícara de café aqui e dela tá quente. Eu vou deixar ela em cima da minha mesa, depois de um tempo vai estar frio, né? Vai esfriar o meu café. A gente nunca percebe o contrário, sabe? Eu nunca percebo o meu quarto ficar frio, o café esquentar de volta. Isso, na verdade, é um fenômeno estatístico, tá? Como é que eu vou explicar, assim? Tem uma expressão muito boa. Dá para fazer tudo isso matematicamente, né? Usando um modelo simples, né? Que é da seguinte forma. Pega uma caixa e daí coloca uma bolinha vermelha e uma bolinha azul, Vini. Daí tu vai fechar essa caixa, balançar ela e abrir. E daí tu vai olhar e tu vai ter uma boa chance da vermelha estar de um lado e da azul estar do outro, né? Então agora eu vou colocar duas vermelhas e duas azuis. A gente mexe essa caixa de novo e daí é muito tipo, já começa a ter combinações. Pode ser que tenha uma vermelha e uma azul num lado e a vermelha e azul no outro. Pode ser que esteja duas vermelhas de um lado e duas azul do outro. Agora coloca 10 de cada cor e mexe. Tu vai perceber que cada vez vai ficar mais difícil que se eu mexer aleatoriamente, vai ter azuis e vermelhas separados perfeitamente, né? Então, os átomos, eles se arranjam em unidades de mol, né? Então, tipo, vão ser 10 na 23 partículas, que é tipo 1 mais 23 zeros depois. Então, imagina, tipo, tu sempre, quando tu tem uma perturbação, uma interação, tu vai fazer com que as bolinhas vermelhas misturem com as bolinhas azuis. A gente pode imaginar da mesma forma o calor, a troca de temperatura. Tipo, ela sempre vai fluir. Tipo, nessa analogia, seria tipo como se tivesse uma barra quente e uma barra fria. E ela sempre vai fazer com que os átomos se misturem para ter uma mistura entre, tipo, um estado, vamos dizer assim, de equilíbrio térmico, né? Isso que vai acontecer no final das contas. Então, a energia tem essa tendência, também, assim como desse exemplo das bolinhas, de se espalhar, né? E para essa medida da energia se espalhar, eu vou chamar de entropia aqui. Mais ou menos essa linha. Então, e até tu pode pensar, a gente, como humanidade, quando a gente faz motor, carro, coisa, a gente sempre está tentando acumular energia, sabe? A gente vê energia em todo canto, a gente vê sol, agora hoje tem elétrica, a gente pode fazer biocombustível, mas ela só é útil para a gente trabalhar com ela quando a gente consegue acumular ela e transformar ela até ela ir para o equilíbrio térmico, né? Então isso Tipo, seria entropia, sabe? Seria nesse a contexto, dispersão então. da energia. Tá. A entropia, tipo, mede. A entropia seria uma forma de medir o quanto que a gente está conseguindo separar as bolinhas vermelhas das bolinhas azuis, vamos dizer assim. Ou vamos dizer assim, o quanto elas se misturam, entendeu? Ah, Porque a gente pelo sabe que contrário, se a gente quanto elas se colocar. Tipo, a gente não vai conseguir ter o efeito contrário, né? É muito improvável que eu coloque 100 bolinhas azuis e vermelhas, cada uma de um lado, misture e elas invertam ou estejam do mesmo lado. Elas vão estar misturadas. Da mesma forma, a energia dos átomos ela vai fluir para os que estão menos energéticos, né? É a configuração mais provável de que isso ocorra. Sim. Então, essa seria a ideia da entropia. Ela vai chegar, a gente vai medir e vai ter uma saturação energética natural, né? Fica mais claro, assim, em linguagem mais técnica, se for ver o potencial de Helmholtz, né? Que é o F, que é o U menos TS. A gente chama também de energia livre. U é a nossa energia, se a gente tira menos TS, a gente vai estar tirando entropia. Então, vai dizer, olha, isso que a gente consegue fazer de trabalho, o resto vai saturar, entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia. Só que nesse caso da termodinâmica, o que se espalha é a energia, né? Quando a gente for para o regime quântico, e em mecânica quântica a gente não faz medidas de pressão, não, isso é absurdo, a gente mede probabilidades. Então, e probabilidades são, em última instância, informação. A informação segue as mesmas leis, tipo, que a energia para a entropia. Ela também acaba, tipo, saturando e se dispersando. Tipo, eu não entendo muito bem. Eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha visto uma interpretação da energia livre de Helmholtz. Eu nunca entendi o conceito físico, mas tu acabou de falar isso de uma forma rápida, mas eu fiquei pensando nisso, porque, tipo, eu nunca tinha ouvido isso. Então, na verdade, a energia livre de Helmholtz, ela é tipo assim, o U é tua energia total, mas esse TS que tu tira é uma energia de saturação é uma, de que forma?
Não sei É o se. imposto de, é o imposto de Deus, vamos dizer. Tipo, se a gente quer fazer trabalho, uma parte tem que ficar para a natureza, aquilo talvez tu consiga, o que sobrar, tu consiga mexer o pistão, entendeu? Essa que seria. Ah, Porque é isso que a entropia vai medir, né? É a saturação natural que a tipo, energia esse tem. TS, essa energia que eu subtraio para obter energia livre seria tipo uma energia que eu uso para colocar o sistema. Não sei se eu entendi, mas tipo, organizar o sistema de alguma forma. Tipo É o que tu assim. acaba perdendo, né, Vini? Vamos assim dizer. Porque, tipo, em última instância, quando a gente projeta essas equações, a gente quer transformar em trabalho, né? Daí, quando a gente vai chegar em trabalho, a Sim. gente consegue medir, a gente consegue usar as leis de Newton e calcular o quanto de energia. Mas nunca é, por exemplo, assim, se eu coloco 100 joules lá, nunca devolve 100, né? Tipo, muito menos. Aham. Vai sair, no melhor caso, a gente vai conseguir usar 40. Então, tipo, o TS vai cortar tudo isso, né? Seja no atrito do pistão, seja em fricção, tu vai esquentar, tu vai perdendo. Essa que vai ser a nossa entropia, né? E o sistema sempre acaba indo nessa direção, porque vem outra lei da entropia, né? A entropia sempre aumenta, né? A entropia do sistema isolado sempre tende a aumentar. Por exemplo, assim, vamos agora voltar no exemplo das bolinhas, né? Vou pegar a caixa, colocar a bolinha vermelha, a bolinha azul, mexer ela e daí eu vou ver que está uma mistura. Ou seja, a analogia é a seguinte, eu tenho uma caixa e lá dentro eu coloco água a 100 graus e água a 10 graus. E daí vai mexer lá, vai chegar no equilíbrio térmico, né? E daí tipo, vai chegar a 60 mais 100, tu divide, a água no final vai estar a 55 graus, né? Se o sistema estiver isolado. Mas eu também posso voltar à situação anterior, né? Dividir uma parte da água a 100 graus e a outra a 10. Então eu vou pegar e eu vou dividir as porções da água. Então eu agi para voltar à configuração original, eu aumentei a minha entropia para isso acontecer. Então, tipo, sempre que eu quero amontoar a energia de novo, a entropia vai ter que aumentar em outro lugar, entendeu? É isso que quer dizer nesse sentido. Quando eu quero amontoar a energia para a gente usar de uma forma útil, né? A gente vai ver que a informação também segue essa regra. Eu acabo gastando mais energia minha, sabe? Mas às vezes, tipo, depende dos nossos fins, porque energia não é muito bem um problema. A gente pode queimar todo o carvão da terra, todo o petróleo da terra, e depois que acabar, claro, isso não é aconselhável nos dias de hoje, mas eu tenho mais conhecimento dos efeitos colaterais que isso pode ter. Mas pode ter energia solar, entendeu? A gente tem muitas fontes de energias acumuladas para poder usar. E é engraçado porque essa também, a teoria da entropia, tem um artigo, acho que bem antigo, sabe? Ali quando estavam, no começo, quando estavam compreendendo a entropia na termodinâmica, né? Que é a entropia como uma seta do tempo. Porque se a entropia sempre aumenta, tu pode olhar o próprio tempo de uma maneira, tipo, que vai na direção que a entropia está aumentando, né? Uma das principais teorias de como o universo vai acabar, que vai demorar trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos, é quando toda a energia se dispersou, entendeu? E a gente já não consegue mais amontoar ela para fazer transformações, etc. Mas acho que isso não é uma preocupação, porque é numa escala de tempo que a gente não consegue nem imaginar direito. Então, o próprio tempo, como a entropia ela é descrita de uma forma estatística, o próprio tempo teria uma característica estatística também, olhando por essa característica dele, né? Pode ver uma seta de como ele está indo, né? E isso é muito fácil tu ver, por exemplo, assim, a gente nunca. Se tu olha, por exemplo, uma imagem de um cigarro queimando, né? Tu sabe que se o cigarro está queimando, a direção do tempo está indo do passado para o futuro. Agora, se tu vê o cigarro, as moléculas dele se juntando para formar o cigarro, tu sabe que está, vamos assim dizendo, está voltando no tempo. Então, tipo, a gente sempre sabe a direção do tempo porque a gente não tem inversão, né? Seria uma quebra de causalidade. Então, o próprio tempo tem vamos dizer assim, essa qualidade estatística, né? E também eu queria também falar outra coisa mais histórica, assim, né, para já encerrar essa parte da entropia. Eu nem sei quanto tempo a gente ficou nisso. É que, inicialmente, é até uma curiosidade, né? Tipo, o Newton fez as equações dele, a gente achou as equações de Newton, ou em muitos trabalhos teóricos, mas então a comunidade científica, com o passar dos anos, começou a ficar muito empirista, né? A termodinâmica veio nesse contexto, né? Todas Sim. as equações que o pessoal tinha, eles não eram demonstradas a partir de leis de Newton, leis de movimento. Eles iam lá, faziam 1000 vezes um instrumento com pistão e falavam, esse aqui é o gás ideal, entendeu? Os primeiros No, fenomenologistas. isso, é a primeira teoria dessa, por isso que é muito difícil, por isso que nunca vai ter uma termodinâmica nova, né? Ela nunca foi baseada em primeiros princípios, o primeiro princípio dela é o experimento, né? Inclusive esse é um argumento que o Einstein diz, né? Que ele espera, podem mudar talvez as minhas equações, a mecânica quântica, mas a termodinâmica nunca vai mudar.
porque, tipo, ela é feita a partir diretamente do experimento, né? Nesse contexto, o Carnot, que foi o primeiro cara que teve essa ideia da entropia, ele escreveu um trabalho puramente teórico. Só que, tipo, foi completamente descartado o trabalho dele, porque não tinha muito valor, assim. Isso é até engraçado de eu e tu e outros físicos pensar hoje em dia, né? O trabalho teórico é tão importante hoje, né? Antigamente não era. Mas e daí ele morreu, ninguém reconheceu o trabalho dele, só que o irmão dele era senador na França, e depois de uns 40 anos que ele morreu, republicou a obra. E daí o Clausius, que é o cara que tem as leis dos gases ideais lá, teve contato com o trabalho, e daí ele que começou que trouxe a entropia, vamos dizer assim, esse conceito para a jogada, né? E daí o pessoal viu que funcionava. E até hoje, claro, nesses contextos ainda é para energia, né? A gente vai chegar na mecânica quântica agora, que na mecânica quântica, como eu falei, a gente não mede mais... o que a gente calcula não é mais, tipo, como é que eu posso dizer? Uma pressão, volume, essas coisas. Na mecânica quântica a gente calcula densidades de probabilidade, né? Eu colocar o potencial lá, resolver a equação de Schrödinger, achar a função de onda, tirar o modelo ao quadrado e ter a probabilidade daquele fenômeno ou daquele estado ocorrer. A informação vai seguir as mesmas leis da entropia. E essa entropia de informação a gente chama de entropia de Shannon. Para a gente calcular a entropia na mecânica quântica, a gente vai usar a matriz de densidade do sistema. Vai pegar nossa função de onda, e daí a gente vai conseguir escrever uma matriz de densidade. E daí vai ter algumas regrinhas que elas vão seguir, que ela também tem que se adequar à quântica, né? Por exemplo, na mecânica quântica... Tipo, esse matriz de densidade seria tipo minha distribuição de probabilidade estatística. Isso, exato, exato. Esse é o análogo quântico, né? Essa grandeza. Enquanto em mecânica clássica a gente usa uma densidade de probabilidade, né? Na mecânica quântica a gente vai conseguir todas essas informações vão estar na matriz de densidade. E porque aí eu vou tentar falar um pouco mais para os leigos. Eu sei que tem bastante físico olhando também, mas só para dar essa explicação, assim. Por exemplo, quando a gente está em objetos clássicos, uma caneca, um mouse aqui, tipo, o meu mouse, a gente consegue usar as equações de Newton. A gente só precisa saber, e ela só para a gente saber, a gente tem que saber como é que funciona o potencial, a força que está agindo ali. A gente só precisa saber dois números, que é a velocidade e a posição de onde está aquele objeto. Sabendo essas informações, a gente tira tudo que a gente quiser. Claro, vai ter sistemas que vai ter caos clássico, né? Mas não vou ir para esse lado. Enfim, que funciona muito bem para objetos pontuais. Agora, na mecânica quântica, a gente nunca consegue saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição de objeto. É o princípio de incerteza de Heisenberg. Se a gente sabe muito bem a posição, a gente não sabe o momento, a velocidade. Se a gente sabe muito bem a velocidade, a gente não sabe muito bem a posição, né? Mas tendo esse objeto, que é a função de onda, a gente consegue, agora quer saber a velocidade. A gente vai lá, projeta a função de onda no espaço de momento, acha a velocidade. Mas a gente não sabe a posição. Então a gente sempre vai conseguir usar a função de onda para descobrir a informação que a gente quer. Então a informação está lá, a gente só não pode saber as duas ao mesmo tempo. Tipo, a função de onda seria tipo uma probabilidade intrínseca. Tipo, é como se a mecânica quântica fosse em si, tipo, probabilística por natureza, assim. O universo é probabilístico por natureza. A gente vai chegar nisso. A entropia, Tá. até tem um físico que depois tem uma entropia que não é só a entropia de emaranhamento que o Magno estudamos, a gente tem uma entropia de um físico chamado Rel, né? E ele fala que é meio bizarro tu falar de microestado em mecânica clássica, sabe? Na opinião dele. Porque, tipo, microestado é uma coisa que funciona muito melhor em mecânica quântica, né? E daí ele vai definir a entropia a partir de conceitos quânticos, sabe? Esse foi um dos grandes trabalhos do Alfred Rel, que é o nome do físico. Mas seguindo, para a gente falar mais um pouquinho da pesquisa e onde eu quero chegar, é de que o que a gente estuda, eu e meu orientador, são hadrons, né? E se eu pegar um hadron de fora, ele vai ter uma função de onda na mecânica quântica. Então eu quero calcular a entropia da função da matriz de densidade desse hadron. Vai dar zero. Por quê? Porque a função de onda de um hadron é um estado puro. Como é que eu vou explicar isso? É como se fosse um vetor. A gente escreve um vetor em combinação linear de várias componentes, né? Só que essas componentes, né, são os vetores unitários, são os estados puros.
Então, se eu for calcular a entropia deles, eu tenho certeza que a função de onda sempre vai colapsar lá e a entropia sempre vai ser zero. Então, tipo, a proposta que daí o Magno fez, né, para a gente estudar, é a entropia de emaranhamento. Mas daí, para falar disso, essa que é a limitação, né? A entropia de von Neumann, que é a entropia quântica, ela é nula para estados puros. Então, como é que eu vou calcular a entropia? Como é que eu vou tirar informação disso? Então, eu vou falar um pouco de emaranhamento, que é aí que vai vir como que a gente vai fazer essa medição, né, para pesquisa. O emaranhamento é outro fenômeno puramente quântico. A gente não vai conseguir observar ele no dia a dia, tipo, seria bizarro. Ele, eu vou dar para explicar ele é um fenômeno extremamente quântico. Ele a outra parte bizarra dele é que eu chamo de espacial, quer dizer, ele não depende da posição. Na física é uma coisa bem bizarra, né? Tipo, uma grandeza que não depende da posição, tipo, como é que a gente vai entender? E ele é não local. Esse é um termo mais para relatividade, né? Por exemplo, assim, vamos considerar o pion, que é uma partícula elementar, o pion neutro, em repouso, num referencial onde ele está em repouso. Ele pode decair espontaneamente em um elétron e um pósitron, né? Só que o elétron e o pósitron, eles têm spin. A gente fala, o que é o spin? O spin é quando eu pego uma partícula e eu faço ela passar por um campo magnético variável, ela acaba projetando ou para cima ou para baixo, né? Só que qual é o problema aqui? A partícula que gerou esse decaimento, o pion nêutron, ele tem spin zero. Então, quando ele decai, o pósitron vai ter que ter ou para cima ou para baixo, e o elétron vai ter que ter ou para cima ou para baixo em direções opostas, né? Se eu for medir o elétron e ele estiver para cima, o pósitron, não importa onde ele está, ele tem que estar para baixo, porque o que gerou ele tinha zero. A gente não pode ter dois para cima ou dois para baixo. Isso seria um absurdo na física. Quebrar essa simetria. O spin só tem esses dois estados nesse caso, né? Só pode ser ou spin para cima ou spin para baixo. Ele não pode estar de ladinho, entendeu? Ou ele está para cima ou ele está para baixo, entendeu? É assim que a física, vou dizer assim, assim que a física funciona. E é engraçado, sabe? Porque tipo, hoje eu já consigo pensar várias evidências de por que isso funciona, né? Uma das mais claras é, por exemplo, uma ressonância magnética que a gente usa hoje em medicina. Tu vai lá, coloca o corpo da pessoa lá, coloca o campo magnético, todo o spin do corpo da pessoa se alinha e tu consegue ter uma visão perfeita, tipo, do que está acontecendo no corpo dela, né? Então, tipo, a natureza segue estritamente essa regra, ou vai estar para cima ou vai estar para baixo. Só que aí começam a surgir problemas, porque, por exemplo, assim, não depende da distância. Então, Vini, se esse pion decaiu, vamos dizer assim, mais ou menos ali em Vênus, tá? E daí vai chegar um elétron aqui na Terra e o pósitron foi para Marte, vou dizer. Foi esse fenômeno. E daí eu medi aqui na Terra, né? E daí o spin, quando eu medi aqui na Terra, do elétron deu para baixo, tá? Então, eu já sei que lá em Marte, instantaneamente o spin tem que estar para cima. Então, eu medi a minha função de onda a qualquer distância. E isso já foi provado, claro, a gente já conseguiu fazer em distâncias ainda menores, é que, independente da distância, esse sistema ainda está correlacionado. Então, quando eu medir o que está acontecendo aqui na Terra, eu sei instantaneamente o que está acontecendo em Marte. Isso não segue nem, vamos dizer assim, limites da velocidade da luz. O colapso da função de onda é instantâneo, né? Então, isso é o emaranhamento quântico. Quando tem dois ou mais entes, e tem uma correlação muito... que foram separados por alguma perturbação, mas eles têm uma correlação muito forte, entendeu? E se eu descobrir a informação de um desses entes, todos os outros vão colapsar, entendeu? E eu vou saber dos outros. E daí tu sabe, em linguagem mais técnica, assim, esse seria um estado singleto, né? 1 sobre raiz de 2, mais, menos, 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 mais. Quer dizer, para cima, para baixo, menos para baixo, para cima, né? E isso é importante, porque quando o pessoal vai nos explicar sobre spin lá em mecânica quântica, que é a primeira coisa que os professores falam, né? O experimento de Stargell. A gente entende aquilo e já pensa, pô, isso aí é bizarro, né? Quando o pessoal vai explicar emaranhamento quântico, o que eles vão te falar? Estado singleto. Sempre esse é o experimento, esse é o caso, esse tem um emaranhado mais simples possível para a gente destrinchar e estudar. O singleto, ele é tipo, então, ele não é só, tipo, uma partícula spin up e uma spin down. Ele é tipo uma superposição tanto disso, exato, quanto o contrário, né? E tu vê, Vini, aí que vai ser importante, ó, que são dois termos, né? Não é um só.
É uma combinação linear de dois termos. Uhum. Ok? Beleza. Então, agora para falar sobre entropia de emaranhamento. O que é esse nome bonito, né? Tipo, vamos pensar um hadron, né? Um hadron é qualquer, tipo, partícula composta por dois ou mais quarks, ou gluons, né? O que a gente usa para medir é uma colisão. A gente pega, é bem, vou dizer assim, falando bem grosso modo, a gente pega e fica quebrando eles, batendo um contra o outro. Ou fazendo uma coisa bem pequena, bater com muita força lá e quebrar e ver o que acontece. Joguei um elétron no núcleo, olha só no que deu. É mais ou menos isso que a gente faz no céu. Daí, mas o que acontece, ó? Quando a gente faz, isso vai ser a nossa medida aqui. A gente vai jogar um nêutron no núcleo de hélio, por exemplo, com toda a força. Tá? Essa vai ser a nossa medida. Só que eu tenho que ter muita precisão para acertar todo o núcleo de hélio. Eu vou acertar só uma parte dele, né? Sempre. E claro, daí e a gente pode ir para íons cada vez mais pesados, né? Mas a gente nunca vai acertar todo ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu hadron agora em duas partes. Uma parte onde eu acertei o meu tiro e outra onde eu errei. A parte que eu acertei vai sair na medida. A parte que eu errei, não. Né? Tipo, passo reto lá, não tem nenhuma informação. Só que esse sistema está emaranhado. Eu vou dividir ele em duas partes. A parte que eu acertei meu tiro eu vou chamar de A, e todos os estados físicos que sair dali têm que pertencer ao espaço de Hilbert A. E os espaços físicos, o restante que eu não sei, eu vou chamar de B. A gente sabe que no total, para a gente voltar para a função de onda inicial lá do hadron, antes de eu fazer essa colisão, o espaço de Hilbert era o produto externo desses dois subespaços que eu acabei de criar aqui. Então, o que vai acontecer? E essa figura aqui, não sei se vai aparecer. Aqui, ó, tem o A dentro do B ali. Tá, acho que está espelhado. Dá para pensar mais ou menos assim, como se fossem, quando é núcleos atômicos, pode pensar como se fossem esferas até. Porque a gente pode fazer uma aproximação que um íon é uma esfera. Se eu vou fazer um boost, né, é uma velocidade próxima da luz, na direção do boost vou ter uma contração espacial, vão ser duas panquecas se batendo, né? É isso que vai acontecer. Então, eu vou ter. Então, E daí o que eu vou aquela fazer? imagem ali, só para entender, aquela imagem ali é uma imagem física mesmo. Eu imagino, tipo, o íon de hélio grandão assim, e aí vem o hadron pequenininho e bate só numa região ali no meio, que essa região seria o que tu chama de A. É que essa explicação ela pode ser mais geral, entendeu? Mas indo para o lado da nossa pesquisa, é bem isso que a gente imagina, sabe? Mas o que tem que ficar importante aqui é o seguinte, ó. Uma parte eu vou medir e vou saber o que vai acontecer com certeza. A outra não, entendeu? A outra, eu não tenho nenhuma medida, eu não posso dizer nada sobre ela. Aí é que vem a nossa, vamos dizer, função trabalho, o que a gente vai considerar. A gente vai considerar que essa região espacial está emaranhada. É isso que a gente vai fazer. E daí o que a gente vai fazer? Eu só vou poder trabalhar com o que eu medi, e então eu vou pegar, e daí vai ter uma operação, isso é bem específico, eu não lembro de ter visto isso na graduação, eu vi isso só quando fazendo mestrado. É o chamado traço parcial. Não sei se o Vini já sabe, já escutou o que é. Traço parcial é tipo. De alguma forma tu vai olhar só para aquilo que tu tá medindo. Isso, o espaço de Hilbert-Bach, que é onde eu fiz a medida, tem seus autovetores, onde eu escrevo todos os estados possíveis que ele pode ser rearranjado. O B também. O espaço total é uma combinação de linear do A e do B. Quando eu faço traço parcial, eu faço traço parcial de B. Eu vou tirar toda a informação, eu vou pegar toda a contribuição de B, média, que eu não sei, e trabalhar só em A, entendeu? O traço de uma matriz, tu pega uma matriz e transforma num escalar, né? O traço parcial, tu pega uma matriz e transforma em outra matriz. Tu vai tirar a dependência de uma base. É como se eu tivesse assim uma função de x e y, e eu entregasse em x, eu perco tudo que em x e só fico com y, entendeu? Essa que seria a Tipo, tu tá, ideia. tu tá, tu tá ignorando, tu tá somando sobre todas as possibilidades do B, porque tu não sabe o que aconteceu no B. Isso, eu não sei, exato. Partindo da consideração que está emaranhado. Então, tu já vê, Vini, que a informação, ela está dispersando, entendeu? E daí a gente vai fazer umas manipulações matemáticas e a gente vai chegar exatamente, a partir desse traço parcial, numa forma de entropia de von Neumann. Essa é a entropia de emaranhamento, entendeu? Que eu pego um sistema, eu só consigo medir uma parte dele, eu considero que ele está emaranhado, tiro esse cálculo do traço parcial. Então, eu vou falar assim, olha, eu tenho as minhas informações de A, e agora não vai ser mais um estado puro, vai ser um estado misto. Então a entropia não vai ser zero.
Daí, ok. Daí a gente vai chegar exatamente numa forma de entropia. S igual... Geralmente, quando a gente vai fazer uma coisa envolvendo entropia, é x menos x ln de x, né? Essa é a forma que sempre aparece por algumas propriedades matemáticas que essa fórmula tem, né? A gente vai chegar nessa fórmula, só que a gente vai ter Pn vezes o logaritmo de Pn, ok? Essa aqui, é isso que vai aparecer para nós na hora de fazer esse cálculo. O que é o PN? Agora a gente vai ter que falar de física de partículas aí, né? Que probabilidade é essa, né? Que a gente está medindo. Calma aí. Entrou uma mariposa aqui agora. Espero que ela não atrapalhe. Mas seguinte. Daí a gente vai ter que ver regras que essa dispersão segue, né? Daí para isso a gente vai usar eles chamam de uma equação markoviana de recorrência, né? Que vem de uma das equações de evolução da equação BK, Balick-Kuchekovsky, lá da QCD. Como é que eu vou explicar isso de uma forma tipo fácil de entender? Essa equação eu sempre escuto falar, mas eu nunca sei exatamente do que ela se trata. É que essa aí é assim, ó. É- O que vai acontecer? Vamos falar um pouco sobre o espalhamento inelástico, né? E daí a gente vai chegar nela, vamos dizer assim, o que é a física por trás dela. Se tu vai pegar um próton, por exemplo, um nêutron, ou qualquer outro hadron, tu vai ver que eles vão ser formados, tipo, em baixas energias por 3 quarks, tá? Ou pode ter alguns mesons também, vai ser por 2 quarks. Mas o que vai acontecer? Quando tu fazer essa colisão neles, lá dentro, e o espalhamento é inelástico, ou seja, energia cinética, vamos dizer, falando como se fosse física, não se conserva. Tu vai gerar novas partículas lá. E gerando essas novas partículas, elas não vão aparecer, tipo, a gente não consegue contar, porque aparecem muitas partículas. Então a gente vai ter distribuições. A gente vai ter distribuições de quarks up, distribuições de quarks down, e daí vai aumentando a energia, talvez consiga aparecer top, dependendo de qual a partícula que está lidando ali nessa colisão, né? E a gente pode ir aumentando a escala de energia e cada vez mais vai aparecer essas distribuições. Não são mais 3, são distribuições e pode ser várias, né? A gente pode usar a lei de conservação de momento para dizer, olha, aqui é o máximo que a gente pode chegar. E nisso daí a gente vai chegar nas equações, usando esse princípio, a gente consegue usando as equações de Glatt, né? Que já começa, tipo assim, a gente já começa a perder as esperanças de resolver ela, né? Que a equação de Glatt é uma equação matricial e íntegro diferencial, né? Tipo, Mas é bem é difícil de uma resolver. equação que governa tipo, a distribuição das partículas e o número de Isso, partículas dentro do átomo e tal. isso. É. Mas uma coisa que a gente consegue perceber resolvendo essa equação é que conforme tu vai aumentando muito a energia, a gente pode resolver numericamente, fazendo aproximação, sabe? Ela na forma bruta, tipo, solução analítica, não dá, tá? Tendo em vista a dificuldade. Agora, tu pega, daí tu vai ter probabilidade, daí também vai aparecer outras coisas que são funções de desdobramento, sabe? Que é tipo a probabilidade de tu ter um quark gerando um antiquark e um gluon. Um gluon gerando um antiquark e um quark, sabe? Tu vai ter todas essas interações que tem que contar, porque quando tu vai para QCD, por exemplo, assim, o fóton não interage com outro fóton, né, na QED, né? Na QCD é uma teoria não abeliana, né? Os geradores dela não comutam. A consequência disso é que gluons interagem com gluons, e tu vai ter vértices de gluons, e daí o que E acontece o que gluon seria tipo o análogo do fóton nesse caso. isso, Tipo, ele é o mediador da força forte, né? E daí tu já vai ter um problema. Só esse fato de eles poderem interagir entre si e decair mais, conforme vai aumentando a energia, conforme vai tendo um número muito grande de gluons, a tendência é que tudo só vire gluon, entendeu? Conforme vai aumentando a energia. Só gluon. Tanto que as outras distribuições para altas energias, 1 a 0, a do gluon explode, né? E isso facilitou o meu trabalho também, porque quando eu fazia o cálculo para altas energias, eu dizia, é só gluon, as outras esquece, entendeu? É uma boa aproximação. pode crer. A equação BK, ela já é uma equação não linear, e ela coloca um termo que agora é o seguinte, ó. Beleza, a gente tem que pensar o seguinte, né? Que a força forte ela só atua no núcleo atômico. Então a gente nunca vai conseguir detectar essas partículas fora do núcleo, né? Então a gente já coloca um limite espacial aí, né? Então vem uma coisa que tu vai entender muito bem, é que pensa o seguinte, tem esse limite espacial muito pequeno da força forte. Eu coloco muita energia lá, começa a quebrar, glum, 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 glum.
conforme vai tendo muito glu, muita partícula, vai ter um processo reverso. Eles não vão mais se dividir. Eles vão começar a ter, vão estar tão apertados uns dos outros que eles vão começar a se fundir e gerar outros gluons, entendeu? Isso a gente chama já de saturação. É isso que a equação BK ela já leva em conta, entendeu? É para isso que ela serve. Porque se o crescimento fosse indefinido, tipo, não ia quebrar, por exemplo, a conservação essa do espaço, né? Da força forte. Ah, então meio que é tipo, é um limite espacial mesmo, tipo, tu vai aumentando o número de gluons conforme vai aumentando a energia, até que não dá mais, e aí tu chega nesse comportamento, tipo, Como eles limite. estão confinados nessa região muito pequena do espaço, a probabilidade deles colidirem e gerarem um gluon aumenta muito, né? E daí é daí que se vem a saturação, né? O É Magno, tipo quando uma ele me transição explicou de isso, fase, assim. o Magno, quando ele me explicou isso, ele disse que a grande vantagem dessa interpretação é tu pensar também como se fosse um modelo presa-predador, sabe? Tipo, tu pega e deixa só a presa lá, e daí ela tem todos os recursos, ela se reproduz, e começa a ter muito, começa a faltar recurso, agora coloca um predador, daí começa a diminuir, entendeu? É uma outra forma de pensar, assim, sabe? Tipo, o predador no sistema seria a fusão de dois gluons, né? Que ele vai diminuir o número de participantes. Então, a partir dessa equação, BK, a gente vai calcular um TN. Um TN é a probabilidade de um fenômeno N ocorrer, tá? E a gente é interpretado da seguinte forma. A gente vai fazer essa colisão, então eu vou considerar o seguinte, ó. Isso vai me gerar 3 partons. Parton aqui é quark ao gluon, tá? Então, P3 é essa. Essa é a probabilidade de P3. Agora, eu quero que saiam 10 partons no final. Então, a probabilidade vai ser P10. Agora, P15. 15 partons no final. É simplesmente isso, entendeu? É a probabilidade que depois da colisão eu tenha esse número X de E, partons, qu- entendeu? e quando fala assim, ter 10 partos no final, eu imagino que não sei, eu quero ver se está certo como eu estou pensando. Eu venho o hadron, colide com o íon, e quando sai esse hadron, qual é a probabilidade de que esse hadron seja formado por 10 partons? Isso. É isso. Eu não sei se é bem. É porque também depois vai ter um fenômeno que é a hadronização, né? Vai pegar, vai rearranjar esses em outras partículas, né? Agora eu não sei, mas o que acontece depois. Isso acho que eu até vou negligenciar. No trabalho foi negligenciado. Eu só sei que no estado Ah, final vão ter 10 partons, entendeu? uhum. Usando. Levando em consideração todas essas assunções que a gente tomou até agora, o cálculo que a gente conseguiu chegar a partir dessa entropia é o de que é um resultado bizarro, né? Os estados vão ser equiprováveis, né? Isso é uma linguagem bem de mecânica estatística. Então, eu vou ter a mesma probabilidade de ter 10 partons e 100 mil partons no estado final, para altas energias. Esse que é o resultado. Esse seria o que eles chamam de um estado maximamente emaranhado. Ou seja, ele está todo misturado. Ele já está, a princípio, a informação já está toda dispersa, entendeu? Esse seria um resultado. A gente ainda não sabe se esse estado físico existe, sabe? Mas esses são os cálculos que a gente tem para ele. Isso seria tipo uma solução da solução da equação BK? Ou Sim, é que a gente vai pegar e daí a gente vai calcular. Como é que a gente fez? A gente pegou a equação BK, dessa equação BK a gente vai chamar a fórmula de recorrência. A gente resolve essa fórmula de recorrência, a gente acha o PN. Ele vai ter uma fórmula analítica. Especialmente, eu resolvi ele. Dá para fazer um modelo unidimensional e tridimensional. Depois a gente percebeu que. E também o artigo do Brasil já tinha feito isso, ele só reproduziu o resultado de que não depende também das outras direções espaciais transversais que a gente ignora no primeiro caso. Sabe? Então, tipo, mas no final, se o estado está completamente emaranhado, ou vamos pensar o seguinte, a gente, baixas energias, tá? A gente tem lá o nosso próton. Nosso próton 2 up e um down. É isso que tem lá. Se todos os. Se todos, também tem outro conceito que vão ser, conforme fica vendo energia, que são os partons de mar, que são essas distribuições que aparecem depois que eu aumento a energia da colisão, né? Se todos eles estão puramente emaranhados, né? Todas as partículas estão emaranhadas. No final das contas, a gente espera que isso ocorra, sabe? Que a probabilidade seja igual, porque a probabilidade vai ser equiprovável, utilizando a entropia de emaranhamento. isso é uma solução para um alto nível de emaranhamento? Né? Ó,
Isso, ó, o Victor até fez, ó. Mas como se normaliza uma probabilidade uniforme dessas? Tem um limite para o número de partons? É que vão ser bem, Victor, até posso te mandar o trabalho depois, elas vão ser todas distribuições. Agora me escapa o nome. Ai, calma. Vão ser distribuições. Agora me escapa o nome da curva, sabe? Mas aquela T de student, sabe? Aquela que vai ter um pico, depois ela desce mais devagar. Ela vai ter uma subida rápida, depois uma descida. Para vários dos PNs. O que vai acontecer, Vitor, é que a gente vai ter uma forma analítica para probabilidade. A gente normaliza ela porque a gente normaliza as funções de onda. É daí que a gente vai ter certeza que ela vai estar normalizada. Só que quando a gente o PN vai depender da energia, mas, vamos dizer assim, tecnicamente, vai depender da rapidez, né? Porque a gente tem que usar termos que são invariantes de Lorentz na hora de fazer esse cálculo, né? Para ser independente de frame. Daí, quando a gente coloca o limite para altas energias, todos os PNs tendem ao mesmo valor. É isso que acaba acontecendo. E nesse limite daí vira tipo tipo assim, uma distribuição. Não sei se eu tô falando Vira, besteira. como é que eu posso dizer assim? To, todos os resultados finais são muito prováveis. É isso que vai acontecer, entendeu? É um resultado, vamos dizer assim, no mínimo inesperado, né? É bem Sim, não é trivial, né? de certa forma isso me parece, eu usou o termo assim, não local, só que não local no número de partículas, né? É que tipo assim, como, como é que eu vou dizer assim? É um processo muito dinâmico, né? Porque a gente vai ter ah, o, a gente vai quebrar aqueles três quarks, né? E daí vai começar a aparecer o mar, né? Muitos quarks up, muitos quarks down, né? E daí do nada, muitos gluons, daí depois eles vão decair, e daí um gluon vai decair um quark, um antiquark, e tudo aquilo vai se rearranjar. No final das contas, se esse estado for, tipo, massivamente emaranhado, a gente não consegue fazer uma aposta, vai ter 10 partes no final, vai ter 3 partes no final. No final vai ser equiprovável qualquer tipo de distribuição, sabe? E, Tipo, claro. A gente tem que também levar em consideração, por exemplo, assim, de que existe um estado maximamente imaginado. Essa é uma assunção que a gente uhum. toma, né, para fazer o cálculo. Mas E daí eu o... vou falar do próximo passo. Ah, tá. Talvez, eu não sei se é uma coisa, só que eu não entendi muito bem, tipo, e tu assumiu alguma coisa sobre o hadron incidente? Tipo, tu sabe, por exemplo, qual é a distribuição de partos, quantos partos tem nesse hadron que está incidente antes de colidir com o íon? Deixa eu pensar aqui Eu não sei se, nisso. se... Deixa eu só pensar um negócio aqui. Tá. É que o que é incidente, que é bizarro. Como é que eu vou explicar isso? No espalhamento profundamente inelástico, como é que é feita essa colisão? Como é que te modela ela, vamos dizer assim, em diagramas de Feynman? É com a sondagem de um fóton virtual. A gente pega um elétron, então não é nem um hadron que está incidindo, é um elétron. E elétron não quebra. A gente sabe, leptons são indivisíveis até hoje, né? Daí como é que a gente faz? Esse elétron vai colidir com toda a força no núcleo. Só que nisso o mediador vai ser um fóton, né? O fóton virtual. E daí o que o fóton vai enxergar lá se ele tiver energia suficiente? As partículas que têm carga. Quais partículas têm carga? São cargas quebradas, né, da carga elementar, são os quarks, entendeu? Então não o que é Ah, incidente nesse modelo é o fóton virtual, entendeu? Não é nem outro hadron, entendi. só, entendeu? No processo de espalhamento. Esse Essa ideia, essa então, forma de de... medir foi tida pelo Bjorken e pelo Feynman, né? A gente chama de Deep Inelastic Scattering. Ah, pode crer, pode crer. Essa questão do hadron colidindo com o íon, na verdade, é só uma descrição interna do processo ali, alguma coisa assim. É que na verdade é um lepton com um hadron, né? Não, Ah, o hadron é o íon. Não. O O hadron é hadron o está no íon. núcleo do íon. Ah, tá. O hadron pode ser um próton, pode ser um núcleo de hélio, pode ser, entendeu? Qualquer partícula formada de quarks é o nosso alvo, entendeu? Pode crer. E é ele que vai sair, tipo assim, eu incido o elétron no íon e aí o que vai sair é um, é Ah, só pode, um...
só pode sair dele, né? Só pode sair do hadron, que a gente chama até ele de hadron pi, vamos dizer. Tá, pode crer. Entendeu, Vinícius? Eu não sei se mais alguma dúvida, mas o que a gente tem que ter em mente, assim, o que a gente calculou usando essa entropia de movimento é o seguinte: vai pegar um elétron, vai acelerar ele muito, muito. Na verdade, vamos dizer assim, para a conta de luz vir mais barata, a gente acelera o hadron e o elétron e faz eles colidir, né? Tipo, o que vai lá no frame de centro de massa, né? Tipo, a gente vai. Daí, o que vai acontecer? O elétron vai lá, ele vai interagir, a interação é eletromagnética, né? E essa interação vai enxergar os quarks lá dentro e eles vão quebrar em distribuições de partons, né? Distribuições de quark-up, distribuições de E é isso quark-down. essas distribuições que tu calcula. É a Esse vai distribuição ser... final do hadron que se eu pensar que ele está incidindo, se eles estão se incidindo, Só é a que a gente não distribuição final do enxerga hadron. nem... A gente não enxerga nem, tipo, se vai ter, vamos lá, 3 quark-up, 2 down. Claro, vai ter que ter as conservações de número quântico, né? Isso é levado em conta no cálculo. Mas a gente só consegue calcular brutamente, assim, 10 quarks no estado final, entendeu? Só que como essa probabilidade, essa função, que achou esse PN lá da nossa equação, né? Ela é uma função analítica que depende da energia. Quando a gente faz energia tendendo ao infinito, a gente faz só para o regime de ultra. Uhum. Outra Essa é a linha de grande pesquisa conclusão, assim. da entropia de emaranhamento. Mas, inspirados, né, nessa pesquisa, a gente foi por outras fórmulas de calcular a entropia. Porque o aluno de física que já é formado, já fez mecânica estatística, vai lembrar disso, né? Que tem outras formas de calcular a entropia. Uma delas é com a densidade de probabilidade, né? Que daí a gente vai usar o espaço de fase. Qual é o problema na mecânica quântica? O problema não. A mecânica quântica a gente não pode saber nem a velocidade e a posição ao mesmo tempo. Então a gente não tem como construir um espaço de fase. Então o que o Rel, né, que a gente vai colocar agora a entropia de Rel fez? A ideia dele é a seguinte: tu pega e tu escreve teu estado quântico, tua matriz de densidade, em função dos estados coerentes, né? Os estados coerentes vão ser gaussianas de incerteza mínima. E daí, por exemplo, assim, lá a nossa distribuição, né, ela vai ser o produto das incertezas, né, o desvio padrão da posição e do momento vai ser igual a h cortado sobre 2. É o melhor caso possível, né? Porque sempre é igual a isso ou maior que isso, né? Então tu vai ter esses pacotes de incerteza mínima. E daí o que tu faz? Tu vai fazer uma substituição matemática lá, e daí tu vai achar uma distribuição que eles chamam de... Deixa eu ver aqui o nome só para falar besteira. Que é a distribuição de Wigner, tá? E funciona, Vini. Tu pode, a partir do ponto que tu pode saber a posição e o momento ao mesmo tempo, tu vai ter essa distribuição de Wigner. Mas qual que é o problema quando tu vai calcular a probabilidade com isso? Que talvez tu tenha densidade de probabilidade negativa. E daí não funcionou. Por quê? Por causa do princípio de certeza de Heisenberg. Não posso saber os dois. Ah, tá. Eu tenho uma certeza aí. E daí o que a gente faz para calcular a entropia de Rel? A gente vai fazer um truque matemático. Ele é até simples. Tu vai achar a ideia bem simples, né? Vamos pegar toda essa informação que tem nessa distribuição de Wigner e colocar numa gaussiana, entendeu? Toda essa matriz é uma gaussiana. Uma gaussiana ela é positiva definida. Então vai estar toda a informação no argumento dela. Isso a gente chama em matemática de transformação, uma das transformações de Weierstrass, é o nome. Que é basicamente uma convolução com uma gaussiana. A gente vai pegar toda a informação que tem nessa distribuição de Wigner e colocar numa distribuição gaussiana, o que é uma boa distribuição estatística, né? A gente conhece bem ela, sabe como ela funciona. Essa nova distribuição, que agora é uma gaussiana, né? A gente chama de distribuição de Rusimi, e ela é positiva definida. Então a gente consegue calcular a entropia. E é engraçado porque tem alguns casos, por exemplo, assim, tem alguns casos que a gente vai calcular e a gente consegue usar de Wigner sem colocar informação na gaussiana, sabe? E daí a gente consegue calcular a entropia de Rel sem fazer todo esse rolê, né, de colocar informação na gaussiana. Se a gente vê que vai ter probabilidades negativas, porque
Tipo, não sei se tem gente leiga olhando, mas probabilidade você pode ter um número entre 0 e 1. A gente coloca toda a informação na Gaussiana, ela vai normaliza, e daí a gente vai ter essa distribuição de Rossini. E daí, Mas fala. e a gente pode fazer isso, tipo, porque, tipo assim, a gente poderia pegar o que a gente calculou e colocar dentro de qualquer outra distribuição e mudar o resultado como a gente quisesse. Mas tem, tipo assim, faz sentido a gente olhar sob os olhos de uma gaussiana, assim. Sim, sim. E daí, aí que entra assim, quando a gente for escrever isso, e daí eu tenho que pensar o seguinte, a gente já consegue agora calcular uma entropia. Tipo assim, a gente não tá muito, vamos dizer assim, como a gente queria em mecânica clássica, sabe? Que é aquele espaço de fase bonitinho. A gente contornou e fez algumas aproximações, né? O que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, não existe princípio de incerteza, é isso que a gente fez. E aí achou aquela distribuição. Vai calcular, putz, menos 3 de probabilidade, o que aconteceu? Então vou fazer o seguinte, vou pegar essa probabilidade e vou colocar numa gaussiana. Colocou numa gaussiana, agora a gente consegue calcular a entropia. E qual que é a vantagem dessa entropia agora? A vantagem é que eu não preciso considerar que os partons estão emaranhados, que o hadron está emaranhado, e eu já consigo calcular uma entropia, entendeu? Antes eu tive que contar toda uma historinha, dizer, vamos considerar que está emaranhado, daí vai coisa e tal, vai bater, daí vai ter 3 no final. Agora eu falo assim, eu não preciso considerar nada. Eu só preciso colocar ali na minha conta, colocar as informações que a gente tem da QCD, da física que está ali, e eu consigo calcular a entropia. Eu e o Magno, a gente fez isso para o mesmo caso ali, né, para altas energias, só com distribuições de Glooms. E daí a gente achou um resultado que quando, tipo assim, a gente não conseguiu achar a gente achou a de Wigner, só que ela não era positiva definida. Daí a gente calculou a de Rosimi e dela ficou em função de alguns fatores, sabe? Porque era uma transformação e ficava lá aberto esses fatores, né? Daí a gente começou a tentar, Ah, terminou o trabalho, a gente ficou em função, essa entropia ficou em função desses fatores aqui, sabe? Daí terminou e a gente ainda está pensando em pesquisar nisso, sabe? No final a gente acha que esses fatores de proporcionalidades é o que a gente chama de escala de saturação, que é mais ou menos o que mede aquela história que eu te contei antes, né? Que é para qual energia começa a saturar a criação de novos partons, né? E daí começa a diminuir a população de Glooms, lá na equação BK. Mas o grande resultado desse trabalho é que a gente conseguiu uma forma de calcular a entropia usando o QCD. E daí eu acho que não sei quanto tempo tenho, eu falo um pouco do doutorado agora, né? Porque a gente uhum, ganhou experiência falando para calcular a entropia nesse tipo de sistema. sim. Pô, a gente ainda tem uns 7 minutos e meio, então, Tá, se quiser. dá. Então, o Beleza. título do trabalho do doutorado é Investigando a criação de entropia e emaranhamento partônico nas colisões de íons pesados ultrarrelativísticos. Eu tive que colar aqui, porque é um título muito grande. O que acontece, Vini? Isso, acho que desde os anos 90, até. Agora a gente tem que pensar em íons pesados. O que é um íon pesado? É qualquer coisa que não seja hidrogênio e seja um átomo muito tira os elétrons dela lá para poder acelerar no acelerador de partículas. Né? Vai ter íons pesados. Pode ser um hélio ionizado, carbono ionizado, oxigênio ionizado. O ideal é que seja até chumbo, né? Porque depois disso a gente não consegue mais matéria estável para fazer isso. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar, vai colidir os íons pesados, né? Na direção do boost, na direção da colisão, eles vão contrair espacialmente. Então a gente pode pensar duas panquecas indo uma direção à outra. Ok. Quando elas vão uma Tipo, direção à as outra, panquecas, elas são. Não é assim, né? É assim, né? depende, porque a tua Formato. colisão ela pode ser periférica, né? A tua colisão pode ser Ah, semicentral, central, né? Depende. Isso é importante em tá, física de mas. partículas, porque muda a forma como tu conta a seção de choque depois, né? Mas o que Pode crer. acontece é o seguinte: vamos considerar uma colisão que não seja central. Vai ser bem conveniente para mim depois. Uma colisão assim. A parte aqui de cima vai passar, a parte de baixo vai passar. Essa parte aqui, entre a minha palma da mão e os meus dedos aqui, vai ficar, né? E vai fazer uma gota, né? Essa gota a gente chama de é um plasma de cor. O termo assim eles chamam de glasma, tá? É a gota, essa gota de matéria é o que a humanidade conseguiu produzir de mais quente que já teve até hoje. Eu fiz uns cálculos aqui, eu não sabia em Joule, mas para ter uma ideia, são 15 mil Kelvin, é muita energia, sabe? Só que
ela termaliza muito rápido, sabe? Nos primeiros estágios dessa colisão, isso já chega no equilíbrio térmico de uma maneira muito rápida. O quão rápido? 10 na menos 24 segundos. Todo mundo que tentou usar QED, QCD, qualquer teoria de campo que a gente sabe que funciona muito bem, não conseguiu prever esse tempo de 10 na menos 24 segundos. Por outro lado, teve um pessoal que começou a analisar a seguinte medida. Pega essa colisão não central que eu falei. Eles vão bater, essa parte vai passar, essa parte vai passar, e vai ter essa gota aqui depois que eles se passarem, né? Pega essa região espacial ali, as medidas que tu tem, faz uma transformação para o espaço de momento. Vai ser uma transformação de Fourier. Daí tu vai escrever ela em termos discretos. Tu vai ter o V1, V2, V3, pode ser qualquer variável, mas eles chamam de V ali. É um Ni, tá? Ni1, Ni2, Ni3. Por simetria dessas colisões, os termos ímpares vão a zero, tá? Então, em primeira ordem, tem o V2, eles chamam de fluxo anisotrópico. Tem mais uma característica, mas é um fluxo, tá? O pessoal começou a modelar para ver o que ia acontecer com esse fluxo. É basicamente o momento, né, que tem nessa colisão, né, no espaço de Fourier. E ela responde muito bem a equações hidrodinâmica relativística, com algumas aproximações. O que para nós é bizarro, né? Vamos lá, Vini. Tipo, a gente sabe que hidrodinâmica é uma teoria macroscópica, né? E ela está descrevendo fenômenos quânticos, fenômenos para coisas muito pequenas. E não tem nenhuma explicação com teorias de campos de primeiros princípios que explique esse tempo rápido de termalização. E já uma teoria macroscópica explica. O que isso indica para nós, né? Tu já deve ter ouvido falar em decoerência. Não sei se sabe o que é isso em mecânica quântica. Eu já ouvi falar, eu sei que tem a coerência, que nem tu falou, é quando tu tem incerteza mínima, né? Um estado de incerteza mínima, um estado coerente, né? É mais ou menos o seguinte, tu sabe quando a gente escreve as funções de onda, a gente resolve a equação de Schrödinger, a gente tem que partir do ponto que elas são ortogonais entre si, né? Ok, aham. Os Tipo, a gente autoestados de encontra. Hamiltoniano são ortogonais, você lembra? Sim, sim, sim. Mas, na verdade, eles carregam essa fase de 90 graus entre cada um deles. Como é que, por exemplo, assim, vai ficar mais claro a partir da seguinte forma. Como é que eu sei quando que o fenômeno é relativístico e quando ele é clássico? Clássico é quando tu está numa velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Muito, muito menor que a da luz, né? É isso que demarca o regime relativístico do regime newtoniano clássico, né? Em mecânica Que tem a ver com o H cortado, né? Então, tipo, sei lá. o pessoal faz, a ideia foi do Bohr, né? É o que eles chamam de princípio da correspondência. Quando o H cortado tender a zero, tem que recuperar as antigas equações. Só que, por exemplo, assim, isso não explica como, por exemplo, assim, as relações de comutação desaparecem, né? Elas são umas coisas bem fortes em mecânica quântica. A explicação que os físicos dão, né? Que é um modelo, e eu ainda não li muito sobre, como eu falei, está no começo do doutorado, né? É sobre fenômeno de decoerência. Tu vai ter que usar os estados terra-hamiltonianos ortogonais entre si, mas eles carregam uma fase. O que vai acontecer? Vai ter uma decoerência dessa fase, eles não vão mais estar coerentes, e um estado vai sobressaltar aos demais, entendeu? Quando isso acontece, tu volta à mecânica clássica. E volta bem como isso provavelmente está acontecendo nessa colisão. O que prevê os resultados é uma teoria clássica, né? Que é a hidrodinâmica clássica. Então, se tem uma decoerência no nosso sistema, tem um tempo de decoerência. E daí, e como é que a gente vai calcular esse tempo? O projeto é usar a entropia de Rel, que a gente fez lá no mestrado, para calcular esse tempo de decoerência. E ela usa princípios de QED e QCD, sabe? Então, essa seria a proposta que eu e o Magno estamos tentando fazer. Só que, tipo, ainda não foi feito, está sendo feito, né? Tipo, sim. Bom, começou o doutorado esse ano agora. Porque como vai ter entropia, vai ter decoerência, tu vai ter mudança nas informações da função de onda. Então, tipo, tu vai ter entropia, vai ter assim, uma dispersão da informação no sistema. Ô, Gabi, eu vou te interromper porque falta 30 segundinhos para terminar.
Então, Tá. vou Mas te escreveu bem, agradecer eu muito acho. por ter topado. Sim, pá. Tipo, com toda essa perspectiva É, né? No de próximo futuros episódio. estudos. É. Valeu por ter aceitado. Obrigado por ter falado. Foi, tipo, muito massa. E obrigado a todo mundo Ah, que assistiu aí. eu agradeço também a oportunidade, Vini. Valeu mesmo. Não sei se ficou bom, se ficou claro, mas essa é a pesquisa que a gente tem feito. Ah, ficou ótimo. Tchau, tchau. Bom, a gente vai ter muito tempo para falar ainda. Abraço, Vini. Abraço, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.